Olá pessoal, eu me chamo Leandro e hoje eu vou dar uma aula sobre iluminismo. O que foi o iluminismo? Foi um movimento filosófico que surgiu na Europa no início do século XVIII. É também conhecido, esse período aí como século das luzes. Por que século das luzes? No século XVIII aí, pessoal, a Europa ela vivia um processo de industrialização que acabou sendo nomeado como Revolução Industrial, certo? Onde bens manufaturados, passaram a ser produzidos em escala industrial e comercializado para toda a Europa e também para algumas partes do mundo, certo? O iluminismo ele nasceu da classe burguesa com a ambição de contestar o antigo regime absolutista. Então aí, ó, nós vamos ter uma Europa ainda com um sistema político arcaico, um sistema político absolutista, onde é o rei que toma todas as decisões do Estado, e a população e as classes populares e as classes burguesas elas não têm a possibilidade de tomar de certas decisões para o Estado, certo? Para o iluminismo, o homem é o centro de tudo, pois ele é dotado de razão e por isso ele possui a capacidade de transformar a natureza. Então a gente vai fazer uma pontuação aí nesse tópico, porque assim, já no Renascimento a gente já tinha um homem ocupando um certo destaque no pensamento renascentista, certo? Mas diferentemente do movimento iluminista, no Renascimento se buscava a autonomia do homem, mas não se buscava uma separação desse homem com a religião. Já no iluminismo, a gente tem um homem ocupando, o seu protagonismo, mas ao mesmo tempo já se exigia que a relação do homem, a relação do homem com a sua razão fosse dissociada dos ideais da igreja. Quando eu falo igreja aí, pessoal, eu falo da igreja católica, certo? O iluminismo ele propunha que os homens soltassem suas amarras religiosas, pois eles não precisariam da fé para dominar a natureza. Essa separação entre homem e religião, colocando o primeiro em um patamar mais elevado, é chamado de humanismo. Então, o que é o humanismo? É a separação do homem, certo? Do pensamento religioso, certo? Da fé religiosa. Então, o homem ele tem que caminhar com a sua razão e não com a sua fé. Os avanços é, é, os avanços que a Europa estava vivendo na época, os avanços científicos, principalmente, não combinavam com o que a fé católica ela dizia, certo? A fé católica, a fé protestante, certo? Então vamos lá. O iluminismo é um movimento de ruptura, O iluminismo ele representou, gente, uma série de rupturas na época, uma série de reflexões de ruptura. Então, ruptura da razão com a fé religiosa, colocando a ciência como um grande protagonista da existência humana. Então, aí a gente tem um homem dotado de razão e, através da razão, ele desenvolve a ciência. Ruptura com o regime absolutista que concentrava todas as decisões do Estado nas mãos de um rei déspota. Então, olha só, vamos entender isso aí. A gente estava vivendo na época a Revolução Industrial, a gente tinha uma burguesia ascendente, uma burguesia ávida por se desenvolver, por obter mais prestígio social, por obter mais dinheiro. Por outro lado, essa burguesia encontrava como entrave o rei, o soberano, que limitava a atuação do Estado, principalmente na questão da economia. E ao mesmo tempo a gente tinha uma organização social, que não privilegiava essa burguesia, que tinha dinheiro, mas não tinha prestígio social. E a gente tem também uma ruptura com um modo de pensar a sociedade, onde uns têm privilégios adquiridos no nascimento, enquanto outros naturalmente nasceram para serem
explorados. Pense só, a burguesia, pessoal, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha prestígio social. Ao mesmo tempo, a burguesia ela não tinha poder para tomar decisões importantes do Estado. Quem poderia tomar as decisões do Estado era o rei, o clero, o alto clero e uma pequena aristocracia, que representavam, todos reunidos, esses três grupos reunidos, representavam uma parcela muito pequena da população. Por outro lado, você tinha uma burguesia que precisava se desenvolver, mas que ainda estava presa, né? Essa coisa da aristocracia, né? Quem detinha a terra, né? O senhor feudal, os lordes, os condes, né? Eles tinham mais prestígio do que o burguês que tinha dinheiro. Muitas vezes essa pessoa que pertencia a essa classe aristocrática não tinha dinheiro, só tinha título. E aqueles que detinham, né, o poder de possuir uma fábrica, possuir um comércio, eles não tinham prestígio social. E então essa burguesia ela vai tentar contestar essa separação social aí injusta, certo? Então vamos lá. O que é que o iluminismo ele criticava? O iluminismo ele criticava o absolutismo como regime político, social e econômico. Vamos lá, gente. Esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento científico por qual a Europa estava passando, não combinava com o regime absolutista de forma alguma, né? Ao mesmo tempo, essa burguesia que buscava um certo prestígio social encontrava como barreira a questão do prestígio por nascimento, né? Aquelas pessoas que tinham prestígio social porque nasceram já de uma família nobre. Então ele criticava tudo isso aí. Os burgueses eles queriam se desenvolver economicamente, socialmente, mas você tinha um rei aí que meio que barrava certos avanços, né? Principalmente a propriedade da terra, que ficava limitado a pessoas que já eram de famílias aristocráticas. O iluminismo ele viu o absolutismo como um regime ultrapassado, certo? Que atrapalhava o progresso do homem na Europa. Por quê, gente? Vamos pensar. A Europa ela era dividida em três estados, né? O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era o rei, e o terceiro estado, que compunha aí essa burguesia e essa classe, e essa vasta classe camponesa, né? Que eram aqueles que trabalhavam na terra. E dificilmente havia uma mobilidade. Um burguês ele não poderia se tornar um nobre. Por quê? Um nobre já nascia nobre. O nobre ele tinha influência na sociedade. Ele ia exercer influência nas tomadas políticas, na elaboração de leis, certo? Na questão de impostos. Já o burguês e o camponês eles não poderiam dar opinião sobre como o Estado poderia gerir as questões financeiras, né, as questões econômicas do Estado. Isso porque o velho regime absolutista privilegiava uns em detrimento de outros, né? Como eu falei, a possibilidade de mobilidade social era difícil de ser obtida, pois a nobreza e o alto clero sempre tinham direito sobre a terra, a economia e as decisões políticas, embora fosse uma parcela mínima da sociedade, né? Foi o que eu falei antes. E aí, nesse período, a gente vai ver florescer aí alguns pensadores, né? O período iluminista, ele é resultado de um pensamento de alguns filósofos sobre o período. Então, a gente tem Immanuel Kant, né? Segundo Kant, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem, que esses mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem
para se fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Separe Audi. Tem coragem para fazer uso da sua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Então, para Kant, né, o homem ele estava num estado de tutelagem, ou seja, era dada a uma outra pessoa, né, um outro grupo de pessoas, o direito de tomar a decisão sobre a própria vida daquele homem. E o homem precisava reverter essa tutelagem, né? O homem precisava tomar as rédeas da sua vida e tomar decisões importantes para a sua vida para que ele pudesse se desenvolver em sociedade. E a gente tem também o René Descartes. Descartes, só para fazer um parêntese aqui, ele não foi contemporâneo da época, ou seja, ele não pertenceu aí a essa época do iluminismo, mas o trabalho feito por Descartes, deixado por Descartes, ele foi muito importante para o movimento iluminista, certo? Principalmente porque Descartes ele vai oferecer as bases para a gente construir a ciência como a gente conhece hoje, certo? Ele inaugurou o racionalismo moderno, que trouxe a importância da dúvida para se chegar ao conhecimento. Através da dúvida, a vida evolui. Ou seja, gente, a ciência ela é construída através da dúvida, certo? Se eu tenho um fato a ser investigado, eu tenho que dissecar tudo aquilo ali para eu encontrar as respostas. Eu não posso sair acreditando na primeira afirmação que eu vou escutar, certo? Então eu preciso primeiro duvidar daquilo, porque através da dúvida eu vou fazer uma investigação e através da investigação eu vou tirar as minhas conclusões, certo? Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável. Baseado nisso, Descartes busca provar a existência do próprio eu, que duvida, portanto, é sujeito de algo. Ego cogito ergo sum. Penso, logo existo. E de Deus. Ou seja, a essência do homem, gente, a nossa essência, a essência da nossa razão é a dúvida, segundo Descartes. A gente precisa duvidar para que a gente possa existir, certo? Para que a gente possa pensar, e se eu penso, logo eu existo. Para ele, o método dele, né, consiste em 4 regras básicas. Verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Analisa, ou seja, dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro e enumerar todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento. O estudo científico que a gente faz atualmente, gente, é isso aí, né? Então a gente vai verificar as evidências, né? Vai analisar, vai dissecar, né? Vai separar tudo em partes e ao mesmo tempo, no final, a gente vai sintetizar, vai reagrupar tudo isso e aí para chegar a uma conclusão. Então essa aí, gente, é a base da ciência moderna, né? Da ciência como a gente conhece. A gente vai ter também John Locke, né, que defendia a ideia do empirismo, o qual afirma que todo conhecimento e aprendizagem decorre da experiência. Então, para Locke, todo o aprendizado do homem é fruto das experiências que ele vive em sociedade, né? Ele apresenta uma crítica às ideias inatas através da teoria da tábula rasa. Com essa teoria, Locke afirma que o ser humano nasce como uma folha em branco e é moldado pelas experiências, tentativas e erros. Então, Locke ele vai lançar a teoria da tábula rasa. O que é essa teoria da tábula rasa? É como se nós, né, sujeitos, indivíduos, a gente nascesse como uma folha de papel em branco. E à medida que a gente for vivendo, experiências, essa folha em branco ela vai sendo preenchida, certo?
Para Locke, ninguém nasce melhor do que ninguém. Nós nascemos em igualdade, e já que nascemos em igualdade, em uma sociedade assim, não cabe o absolutismo, onde impera o direito de nascimento de certos privilégios. Não só filhos de nobre podem ocupar cargos políticos, todos nascem iguais em sabedoria. Por que Locke disse isso, gente? É como eu falei. A Europa ela vivia uma estratificação social bem definida, certo? Quem era do clero, quem era da nobreza, já tinham privilégios já garantidos para ocupar importantes posições, né, de cargos públicos. Poderiam ser diplomatas, poderiam ser senadores, né? Poderiam tomar as grandes decisões do país, enquanto quem não pertencia a essa nobreza e a esse clero não poderia tomar as decisões importantes para o país, né? Então a gente tem aí uma estrutura social e política de privilégios. Então, para Locke, não havia justificativa para a gente separar pessoas, certo? Em pessoas melhores e piores do que as outras, né? Então, todo mundo aí deveria ter uma certa igualdade para tomar decisões sociais, para ocupar cargos públicos, certo? Então, Locke ele vai lançar a ideia aí dos direitos naturais do homem, né? Então, o homem já nasceria com direito à vida, com direito à liberdade e com direito à propriedade. E a função do Estado seria garantir que o cidadão tenha acesso a esses direitos. Então, a gente já nasceria com esses três direitos aí, ó, vida, liberdade e propriedade. E caberia ao Estado apenas garantir nossos direitos, esses direitos. Teríamos também o direito de revolta, quando o governo viola esses direitos, que seriam universais e inalienáveis, né? Seriam direitos incontestáveis, são direitos que não poderiam ser retirados do homem de forma alguma. Então, se o Estado ele não cumpre esse papel, né? Se o Estado ele não garante esses direitos ao homem, então esse homem, né, essa população, ele teria direito a se revoltar contra esse Estado, sim, segundo Locke. Seguindo aí, a gente vai ter o Barão de Montesquieu, que é reconhecido pela sua teoria dos três poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Então, gente, a gente já no iluminismo, a gente já vai ver também, ó, pensamentos políticos que a gente percebe hoje, né? Nosso sistema político não é dividido em legislativo, executivo e judiciário. Então, ó, esse sistema democrático que a gente vê hoje, né, presidencialista que a gente vê hoje, dividido dessa forma, ele já começou a ser pensado já nesse período iluminista aí, ó. O Barão de Montesquieu ele já traz essa divisão aí. Então, para Montesquieu, a lei serve para indivíduos exercerem os seus direitos e o Estado deveria garantir acesso a esses direitos. O poder concentrado na mão de um único soberano impede que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, pois estão submetidas à arbitrariedade e abusos desse governo. Então, como é que eu vou ter meus direitos garantidos se eu tenho todo o poder, né, o poder executivo, legislativo e judiciário concentrado na mão de um único homem, né, que seria o rei? O que é que garantiria que os meus direitos, que a minha liberdade seria respeitada se toda a sociedade confia essas decisões na mão de um único homem? Olha só que revolucionário, né, para a época. Defendia então o liberalismo político, né, a liberdade política. Então, os poderes, o poder, em vez de ele estar concentrado na mão de um único homem, ele deveria ser fragmentado, né? No legislativo, as leis seriam criadas, o judiciário ele iria julgar essas leis e o executivo ele deveria fazer cumprir essas leis, né? Deveria administrar o Estado, fazendo também cumprir as leis. Nós temos aí também Adam Smith, que escreveu a obra, né, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações.
é o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Então, Adam Smith aí, ó, que a gente vive um período agora, né, atual, que se fala tanto em liberalismo econômico, né, que a gente precisa construir um Estado liberal. Quem começou a delinear aí essas ideias sobre liberalismo, Estado liberal, foi o Adam Smith. Ele é autor da frase, ó, não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu alto interesse. Assim, acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. Então, para Adam Smith, a economia por si só já ela deveria ter uma liberdade, né? E quando a gente tivesse essa liberdade econômica, a gente teria realmente o progresso acontecendo, né, no Estado. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também a constantes inovações tecnológicas, no afã de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Então, ele queria que o Estado não interferisse nas questões de preço, nas questões de concorrência, né? Porque, naturalmente, a economia já fazia isso através da competição, né? Da competição. Ele também acreditava que sobre o mercado agia uma mão invisível. O que é essa mão invisível? É um conceito que invoca a interferência natural que o mercado exerceria na economia. Segundo Smith, se a economia for livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ele irá regular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado conforme sua necessidade. Então, ó, que interessante, né? Se a gente for trazer esse tópico aí para o que a gente está vivendo agora, né? Interessante. Nesse período aí de pandemia, o que é que o governo fez nesse momento de pandemia? Emprestou bilhões, né, de dinheiro para os bancos, né? Para que esses bancos pudessem emprestar dinheiro para os empresários. Então, ó, será que realmente o Estado não deve, né, interferir nas questões econômicas? Né? Se o Estado hoje não interferisse nas questões econômicas, eu acredito que a situação econômica do Brasil hoje, né, inclusive de outros países também, né, os Estados Unidos também interferiram emprestando dinheiro a bancos, tantos outros países da Europa emprestaram dinheiro a bancos, né, e a empresários. Se essa interferência do Estado não tivesse acontecido, eu acredito que a nossa situação, a situação das pessoas estaria muito pior, né? O desemprego estaria muito maior, a miséria também estaria em um nível muito mais elevado. Mas assim, não vem ao caso, né? Era o que Smith acreditava, o que ele pensava. Hoje, né, olhando através dessa distância do tempo, a gente vê que esse liberalismo econômico ele não funciona tão bem assim, né? Inclusive, a gente tem aí alta de preços no feijão, no arroz que a gente está vivendo agora, né? No óleo de soja. Então, a gente tem várias marcas no mercado competindo, né, pelo consumidor, mas a gente não vê muita diferença de preço. Então, essa questão aí da livre concorrência também cai por terra, né? O que Adam Smith falava. Mas essa teoria dele aí, esse pensamento dele, foi responsável, né, pelo nascimento aí desse liberalismo aí, desse pensamento liberalista e neoliberalista, né? Que é o que a gente está vivendo no atual governo, né? Ideias neoliberais, liberais ao extremo. Seguindo aí, nós temos o Rousseau, importantíssimo, né? Rousseau, autor da obra do Contrato Social. Ele é considerado um autor contratualista, né? Ele defendia um contrato social. Segundo ele, a sociedade ela é artificial, pois ela é criada pelos seres humanos. Então, a sociedade
ela é criada por um grupo, né, de pessoas que vai definir os valores éticos, os valores morais, a economia, a política, né? Desculpa. Em seu livro ele fala que o indivíduo nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então a teoria do bom selvagem, né? As pessoas nasceriam boas, mas é através do convívio social, convívio com outras pessoas, é que o indivíduo, o sujeito, ele ia se tornar egoísta, ele ia se tornar ruim. O homem, em algum momento, sentiu a necessidade de um governo e criar a propriedade privada. Foi a propriedade privada que gerou a corrupção do homem. Então ele culpa aí, gente, a propriedade privada pelas mazelas do homem, né? Porque a partir do momento que o homem cerca um pedaço de terra, um grande pedaço de terra para si, e nega que outras pessoas tenham acesso a esse pedaço de terra, ali a gente já gera um conflito, né? Porque um vai ter muito, poucos vão ter muito, e muitos não vão ter quase nada. Não vão poder gerar riqueza e não vão poder gerar a sua própria subsistência. E ele diz o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isso é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não poupariam ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então ele ia criticar, pessoal, ele criticou essa questão da propriedade privada, principalmente a propriedade privada que não exerce uma função social, né? Não exerce uma função de servir a sociedade. Então, se eu tenho alguém que tem um pedaço de terra muito grande e que produz muito pouco, aquilo ali gera um conflito, né? Então, para Rousseau, a propriedade privada que não tivesse uma função social bem definida, ela deveria ser tomada, né, pelas pessoas, pelos indivíduos, né, para que essas pessoas pudessem gerar sua subsistência, pudessem gerar, né, suas próprias riquezas pessoais, né, para que pudesse sobreviver, comercializar, se alimentar, não é isso? Então, Rousseau era um pensador contratalista, pois ele defendia um contrato social. O contrato social de Rousseau deveria garantir a liberdade de todos. E na tomada de decisões do governo deveria valer a vontade geral. O Estado seria obrigado a respeitar a soberania do povo. Se para John Locke o contrato social, né, que John Locke também era um contratalista, gente. O contrato social garantiria a vontade individual das pessoas, né, o direito à vida, à liberdade, etc. Então, esses direitos aí eram direitos que Locke pensava, né, no individual. Para Rousseau, o contrato social deveria garantir os direitos da coletividade, então a soberania do povo, né? Então, Rousseau ele já pensava já não no indivíduo em si, né, no indivíduo só, mas ele pensava já no coletivo, num grande contrato social coletivo, certo? Rousseau via na propriedade privada a origem das desigualdades sociais, pois ela geraria conflitos entre os proprietários e não proprietários. Então, que link a gente pode fazer hoje, né? Na contemporaneidade, a gente tem aí ó, o movimento dos sem terra, né? Que são pessoas que estão aí batalhando por um pedaço de terra para plantar sua roça, para criar suas galinhas, né? Para ter uma forma de subsistência. Essas pessoas elas não estão invadindo terras produtivas. A gente não fala nem de invasão, né? Quando a gente fala da palavra invasão, a gente já ganha um outro sentido, né? A gente tem que falar em ocupação. Quando elas vão e ocupam uma terra, elas na verdade ocupam aquele espaço querendo produzir alguma coisa, querendo, né, produzir riqueza suficiente para que ela possa sobreviver. E essas terras que os sem terra eles ocupam, muitas vezes são terras que
são grandes latifúndios, né? E que não há produção de nada, onde o proprietário não cria um boi, não planta um pasto, não cria uma roça, né? E isso gera desigualdade. Que você tem um grande latifundiário com um grande pedaço de terra que não produz nada para a sociedade, que não, aquela terra não vai ter uma função social, e ao mesmo tempo um grande número de pessoas querendo produzir e encontrando, perdão, esse obstáculo. Então a gente pode fazer essa ligação aí com as ideias de Rousseau. A gente pode também citar o movimento dos sem-teto, né? Que hoje, né, o Boulos, ele fala que não é que falta teto para as pessoas, existe uma quantidade enorme de construções desocupadas. A grande questão é, falta políticas para que essas pessoas possam ter acesso, né, a esses imóveis que muitas vezes estão fechados, muitas vezes estão abandonados, que muitas vezes têm uma dívida muito grande com a União em impostos, né? Então, são casas que são propriedades que não têm, que não estão tendo a sua função social sendo exercidas, né? Então a gente pode fazer a ligação aí com as ideias de Rousseau. Então vamos lá. Por esse motivo, toda propriedade privada deveria ter uma função social, não sendo toleradas aquelas destinadas ao enriquecimento de poucos através da exploração de muitos. Então, ó, lá no século XVIII, gente, a gente já tem essas ideias aí que a gente traz até hoje, né? A gente tem ainda hoje esse pensamento, né? A riqueza aí concentrada na mão de poucos através da exploração de muitos. A gente vive isso na nossa contemporaneidade, né? Deveria haver uma vontade geral onde o povo seria soberano e a melhor forma de governo seria uma democracia direta onde o povo seria ouvido e acatado. Ele traz aí a ideia da vontade geral, né? Onde a soberania do povo fosse levada em consideração nas decisões econômicas e políticas da sociedade. A solução para o conflito seria a criação de um novo contrato social. Então, Rousseau ele vai propor a criação de um novo contrato social, né, com democracia, onde o povo tomaria as decisões, o Estado teria direito de tomar decisões. O Rousseau ele também propunha nesse novo contrato social uma educação universal, uma vez que nesse período aí só quem tinha acesso à educação eram as pessoas que tinham dinheiro e os filhos daqueles que tinham dinheiro. Então a maioria da população, a classe camponesa, principalmente, né, que eram aqueles que não detinham o poder financeiro, eles não tinham acesso a uma educação universal. Então Rousseau ele propunha que a educação que fosse dada ao rico também fosse dada ao pobre. E aí a gente ia construir uma sociedade mais igualitária, né? E que a função social da propriedade privada ela também fosse cumprida, né? Que a população explorada, que a população camponesa pudesse, né, ter acesso à terra e dali produzir algum tipo de riqueza. Não, quando eu falo riqueza, não é riqueza de enriquecimento, certo? Mas de produção, certo? Que daquela produção financeira, né, ele pudesse obter uma forma de se sustentar, de ter uma vida digna, certo? E aí a grande questão, né? A grande pergunta: professor, Rousseau era socialista? Não, certo? A gente não pode falar que Rousseau era socialista, até porque o socialismo é um outro período adiante da nossa história, certo? Rousseau ele lançou ideias que, com certeza, exerceram influência no pensamento dos filósofos tidos como filósofos socialistas, né? Como Karl Marx e outros. Mas, e com certeza, né, o socialismo ele bebe nessa fonte aí de Rousseau, mas eu não posso afirmar que Rousseau, de forma alguma posso afirmar que Rousseau era um pensador socialista, certo, pessoal?
Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Gostaria de agradecer a atenção, pedir desculpa um pouco pelo nervosismo, né? Meu primeiro vídeo. E eu espero que vocês tenham me entendido, né? Que a gente tenha trocado aqui um conhecimento interessante. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer e até a próxima.